Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje nós vamos falar sobre dropship, como legalizar o seu dropship. Então, se você trabalha no dropship como pessoa física, certo? Quer saber um pouco sobre esse assunto, quer saber como regularizar, então fica comigo nesse vídeo aqui, nessa live até o final, porque com certeza essa live é para você, tá bom? Lembrando, galera, que a nosso canal tá aí com vários conteúdos, tá? Toda semana nós temos conteúdo mais denso ali, conteúdo mais completo para você que é dropship, para você que vende ou presta serviço no mercado digital, tá? Nosso conteúdo é gratuito e se não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E aqui você já sabe que toda semana nós temos, todo dia, praticamente todo dia nós temos conteúdo aí gratuito para vocês, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos iniciar, tá? Carlos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa live, tá? E antes de começar de falar, eu vou falar de alguns passos, tá? Vou falar aqui de 7 passos que você precisa seguir para legalizar o seu dropship. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre dropship e também sobre dropship pessoa física, tá? Então, dropship não é regulamentado, né? Não tem uma legislação específica. Então, Reginaldo, mas espera aí, mas se dropship não é regulamentado, não tem uma legislação específica, é ilegal? Não, isso não quer dizer, certo, que dropship seja ilegal. Dropship é legal. O que você precisa? De uma contabilidade especializada para legalizar os seus ganhos, né? Abrir o seu CNPJ, por exemplo, e legalizar esses ganhos, né, que você tem no dropship, tá bom? Então, muita gente ainda tem dúvidas, não, mas dropship é o que basicamente? Dropship é uma venda que você faz, é uma modalidade de venda que você faz sem estoque. Então, seja ela no drop nacional ou no drop internacional. Então, basicamente, dropship é isso, tá certo? Então, galera, vamos lá. Muita gente já começa trabalhando no dropship como pessoa física. E muita gente também não fica atento aos impostos que precisam ser recolhidos referente a esses ganhos. Tá? Existe também uma obrigação acessória, que nós vamos conversar aqui, que você fica obrigado, tá, a trabalhar como autônomo no dropship, você fica obrigado a declarar isso mensalmente no formato digital. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Quando você trabalha no dropship como pessoa física, você é um autônomo. Então o que acontece? Você vai ser tributado como pessoa física. Então, só de imposto de renda, dependendo do seu faturamento que você vende no dropship como pessoa física, pode chegar a 27,5%, um alíquota muito alto. Então, é 27,5% sobre o que você faturar. Lembrando que a Receita Federal também pode te cobrar INSS. E geralmente eles cobram 20% percentual. Então, você tem que ficar atento a essas informações e qualquer dúvida você tem que procurar quem sabe, quem pode tirar suas dúvidas, porque quando você faz uma modalidade como dropship e como autônomo, como pessoa física, você precisa ficar, né, legalizar esses ganhos. Na verdade, você precisa legalizar esses ganhos mesmo como pessoa física, para não ter problemas com a Receita Federal. Porque, como eu falei para vocês, você, dependendo do que você faturar aí, você pagar 27,5% sobre o que você fatura é um alíquota muito alto, né? Onde a gente vai ver lá na frente, quando você abre um CNPJ, seu alíquota inicial ali fica no 6%. Então, a diferença é muito grande quando você trabalha no drop como pessoa física e abre um CNPJ. Isso a gente vai conversar aqui nessa parte de legalização, nós vamos chegar nessa parte de imposto e tributação, tá certo? E sobre a obrigação acessória como pessoa física, o que eu falei aqui antes, que a gente precisa ficar atento, é o carnê-leão. Então, esse carnê-leão precisa ser feito mensalmente no formato digital. Então, se você trabalha no dropship como pessoa física, se você recebeu esses ganhos um valor superior a 2 salários mínimos, você vai ter que fazer o carnê-leão mensalmente no formato digital. Então, galera, isso você não tem como escapar, tá? Isso é o real, é o que deve ser feito, tá? Tudo isso que eu falei. Pagar imposto de renda, sim. Se você receber mais de 2 salários mínimos nesses ganhos, você vai ter que pagar imposto de renda. E dependendo do que você receber, pode chegar até 27,5% ali.
tá? E INSS, a Receita Federal pode cobrar, referente a esses ganhos, que é de 11% a 20%. Então, percentuais são altos, certo? Que você pode evitar legalizando o seu dropship, tá certo? E aí a contabilidade com certeza vai poder te ajudar nesse processo, não tenha dúvida. Então vamos lá, vamos partir para esses passos que você precisa seguir para poder legalizar o seu dropship. Então, o primeiro passo, você precisa ter um endereço, né? Você precisa ter um endereço para colocar essa sua empresa e abrir CNPJ. Reginaldo, mas espera aí, se eu não vou vender, eu não tenho estoque, eu não vou vender presencial, não preciso de uma loja física. Então você pode sim, tá, abrir num endereço fiscal. Você pode abrir o seu dropship. Jefferson, tudo bem? Você pode abrir o seu negócio, tá, como dropship, seja ele nacional ou até mesmo dropship internacional, no endereço fiscal, certo? Então, quando você tiver essa necessidade de abrir o seu CNPJ, eu não indico que você abra esse CNPJ na sua casa, na sua residência, tá? Por quê? Porque em muitos municípios o IPTU se transforma para comercial. O IPTU fica bem alto. E muita gente tem residência que é isento do IPTU, começa a pagar IPTU. Então não vale a pena. Aqui na RA Contabilidade a gente tem esse endereço fiscal, tá, que pode te ajudar na abertura da sua empresa aqui no nosso escritório, tá bom? E o segundo passo é a viabilidade da prefeitura. Então a prefeitura ela precisa autorizar essa sua empresa, né, para poder fazer todo aquele processo de CNPJ, Receita Federal, ou Junta Comercial, Receita Federal, aí dependendo do drop, Cefaz, Prefeitura, certo? Então, essa viabilidade precisa ser feita. Aqui no Ceará a gente precisa fazer essa viabilidade, aí a gente precisa do endereço lá, o contrato de locação e o IPTU, o número do IPTU resolve, né? A gente precisa para poder fazer essa viabilidade e a prefeitura autorizar a sua empresa, né, ser aberto o seu CNPJ nesse endereço que você definiu, tá bom? E o terceiro passo é a natureza jurídica. Então, se você trabalha sozinho, vamos supor que eu trabalho no drop, mas eu trabalho só. Então, qual é a melhor natureza jurídica para eu abrir o meu negócio, o meu drop? É a SLU. Você vai abrir uma empresa, certo? Que é a SLU, quer dizer Sociedade Limitada Unipessoal. Então, essa é a melhor natureza jurídica para o seu drop. Caso você vá abrir o seu CNPJ como drop e vai trabalhar sozinho. Reginaldo, mas aí eu tenho mais um sócio. E você vai abrir uma sociedade limitada. Então, esses são os dois mais utilizados, né, para abrir uma empresa no dropship. Se você vai abrir sozinho, eu indico que você abra um SLU. Reginaldo, mas tenho essa empresa, é empresário individual, ME, não posso abrir esse tipo de natureza jurídica? Eu não indico. Por quê? Porque é o seguinte, quando você abre uma empresa sozinho, mas a natureza jurídica dela é empresário individual, o CPF ele fica ligado ao CNPJ, quando você abre uma empresa empresário individual. Reginaldo, mas me explica aí melhor, porque vamos lá. Quando você abre uma empresa empresário individual, tá? Como eu falei para vocês, o CPF ele fica ligado ao CNPJ. Se nessa empresa, nesse CNPJ, vamos supor que você contraiu uma dívida nesse CNPJ. Você tem uma dívida lá de 100 mil, certo? Mas na pessoa física, nos seus bens, você tem bens que superam esses 100 mil. O juiz pode determinar que você venda e pague essa dívida que você tem nessa empresa empresária individual. Por esse motivo, diferente da SLU, eu indico que você abra uma empresa SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal. Porque na SLU, os bens da pessoa física não se confundem com da jurídica. Se você contrair uma dívida na SLU PJ, aquela dívida é da PJ, a PJ que tem que pagar. Tá? Os seus bens são seus bens. Então são separados. Então é interessante que você tenha, né, esse conhecimento, que você busque, né,
com quem vai abrir esse seu drop, para que você abra também na natureza jurídica correta, tá? Para evitar esse tipo de problemas, né, que você pode ter lá na frente. Não tem agora, mas você pode ter lá na frente. Então é interessante que você, quando for abrir o seu drop, se você vai trabalhar sozinho, você vai abrir uma SLU. Se você for trabalhar com outro sócio ou mais de um sócio, aí você vai abrir uma sociedade limitada. Tá certo? E nunca empresário individual. Por favor. Então vamos lá. O KNAI é importante, que é esse novo passo aqui, que é o quarto passo. Por que o KNAI é importante? Porque o KNAI define muita coisa, define até mesmo o imposto que você vai pagar, qual regime de tributação que você vai ingressar, tá certo? Então o KNAI é interessante para você vender o seu produto, seja lá no drop nacional, seja no drop internacional. Por que, Reginaldo? Porque é o seguinte, quando você insere KNAI lá, que não pertence lá, que não tem nada a ver com o que você está vendendo, né, você pode ser penalizado. Então, você pode ser penalizado pela Receita Federal. Então, o que é interessante? É que você abre o seu CNPJ e insira os KNAI dos produtos que você vai vender. Por exemplo, você vai trabalhar no drop nacional. Então, todos os produtos que você vai vender, você vai colocar no seu CNPJ. Você pode colocar uma principal, certo? Atividade principal, e mais 15 atividades secundárias. Então, é interessante que você coloque todos os KNAI do que você vai trabalhar, do que você vai vender, para você não ter problema lá na frente, tá certo? Então, e a gente ficou certo, Reginaldo, mas aí se eu for para o drop internacional, como nós sabemos, eu não sei se vocês já sabem, é um serviço, você faz uma intermediação entre o fornecedor e o cliente. Então você emite uma nota fiscal de serviço, nós vamos já chegar nessa nota fiscal. E você vai colocar lá na sua atividade, tá? No seu KNAI, é a atividade de intermediação de negócio. Esse é o KNAI para quem trabalha no drop internacional, prestando esse tipo de serviço, vendendo, mas é um serviço. O drop nacional é diferente, você comercializa porque você vende um produto nacionalizado, nacional, tá certo? Então, o que acontece? Quando o KNAI for definido de forma correta, nós vamos entender que ele vai interferir lá no meu regime de tributação, que geralmente o que nós vamos definir? Simples nacional, lucro presumido. Isso para iniciar o meu negócio como drop, eu vou iniciar no Simples Nacional porque eu sei que no Simples Nacional, se eu for trabalhar no Drop Nacional, eu estou ali no anexo 1 do Simples Nacional, a alíquota inicial 4%. Se alguns produtos que eu vender for substituição tributária, né, eu não vou pagar aquele ICMS na venda, eu vou pagar na entrada. Mesmo eu sem estoque, eu preciso comprar esse produto para poder vender, tá certo? E isso aí já é com o seu fornecedor. Quando você trabalha no drop nacional, você tem já o fornecedor específico para poder, né, lhe vender essa mercadoria, e essa mercadoria, através da sua loja online, né, ser vendida e enviada pelo fornecedor. Então você precisa, que a gente vai chegar nas notas fiscais, eu vou lhe passar como é que vai ser esse passo a passo para a emissão dessas notas fiscais e essas vendas no drop nacional. No drop internacional, também você vai emitir essa nota fiscal de serviço quando fizer essa venda lá na sua loja online, lá no seu site. Tá certo? Então, quando o KNAI está definido, nós vamos definir o regime de tributação. Reginaldo, o simples é mais interessante para mim? Para início de qualquer negócio, o simples é mais interessante. Tá? Principalmente se você vai trabalhar no drop nacional, né? Já no drop internacional, a gente vai já conversar sobre isso. Vamos começar aqui com o drop nacional, já não vamos falar sobre o drop internacional. Vamos falar um pouquinho agora sobre drop internacional, já com regime de tributação, qual o imposto que eu vou pagar aqui, né? Então, no drop internacional, o que acontece? No drop nacional, a gente pode também iniciar o negócio como MEI.
Já no drop nacional, sim. No drop internacional, você não pode iniciar o seu negócio como MEI. Porque muita gente abre um CNPJ para trabalhar no drop nacional e abre um MEI. Pode? Pode, se a atividade for permitida lá, fizer parte lá do microempreendedor individual, você pode iniciar no drop nacional como MEI, tá certo? Mas os regimes de tributações que você vai utilizar e o mais utilizado é o Simples Nacional e o presumido para iniciar o seu negócio você já validando, já faturando mais de R$ 6.750 mensais. Porque muita gente começa como pessoa física e já tem um produto ali validado que já vende, né, na pessoa física. Quando vai para a jurídica já entra no Simples Nacional. Eu vou deixar para falar um imposto aqui um pouquinho no final, tá? A gente vai falar agora sobre notas fiscais, depois eu falo sobre o imposto. Eu já falei do regime de tributação, que o drop nacional pode ser MEI, pode iniciar o seu negócio como MEI. Já o drop internacional não pode ser MEI. E é interessante que geralmente começam no drop nacional ou no internacional, Simples Nacional, lucro presumido, e nós vamos falar sobre alíquotas lá no imposto, que é daqui a pouco, tá certo? Então, tem agora, que o próximo passo, que é o sexto passo, é notas fiscais. O que acontece? Essas notas fiscais, elas devem ser emitidas sempre que você vender ou que você prestar esse serviço. Porque no drop nacional você vende, você comercializa, então você vai emitir a nota fiscal de venda. Você precisa lá da autorização da Cefaz e precisa do certificado digital para emitir essas notas fiscais de venda. Então, como é que eu faço para esse processo de venda no drop nacional? Vamos lá. Nós falamos aqui de triangulação, né? Essa venda é uma triangulação. Como assim, Reginaldo? Vamos lá. Você vai ter que ter 3 notas emitidas para fazer esse processo de venda no drop nacional. A primeira é a compra que você, como o cliente viu lá na sua loja virtual, a mercadoria e comprou, você não tem o estoque, então você precisa comprar do fornecedor. Então o fornecedor vai emitir uma nota, né, que vendendo para você, então você precisa dessa nota de compra para poder emitir uma nota fiscal de venda, que já é a segunda nota, uma nota fiscal de venda. Essa nota fiscal de venda vai para o fornecedor e o fornecedor vai enviar uma outra nota fiscal de simples remessa. Então, essa nota fiscal de simples remessa só vai com os itens. E a sua nota fiscal que você vendeu vai com o valor, os itens e o valor do produto. Total da nota, tudo certinho. Então, lá, que o fornecedor é que vai enviar, porque você não tem estoque, o fornecedor vai enviar essa mercadoria com a sua nota de venda e uma dele de simples remessa. Então, essas são a triangulação que eu estou falando aqui, que é nota fiscal de compra do fornecedor, a nota fiscal de venda, que é a sua, e a nota fiscal de simples remessa que o fornecedor vai enviar, junto com a sua nota fiscal de venda. Essa é a forma de emitir nota fiscal no drop nacional, certo? Então, esse é um processo que você pode fazer, sim, de forma manual, mas indicado é que você faça, né, através de plataforma de emissão de nota fiscal, que a gente ajuda aqui, tá, a fazer todo esse processo de cadastro, né, parametrizar dentro da plataforma, tá bom? Então, a nota fiscal no drop nacional é nesse formato. Sua empresa é do Simples Nacional, está vendendo para pessoa jurídica ou física, precisa emitir essa nota fiscal. Sua empresa é do lucro presumido, está vendendo para uma física ou jurídica, também você é obrigado a emitir essa nota fiscal. Mas a minha empresa é MEI, eu trabalho no drop nacional e minha empresa é MEI. O MEI, ele só é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa jurídica. Para pessoa física, o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal. Reginaldo, mas o que você acha disso? O que é que eu acho desse detalhe que é muito importante, lógico, você emitir a nota fiscal somente como MEI para pessoa jurídica. Eu acho interessante, eu acho assim que você como empreendedor que trabalha no drop, tem essa pretensão de crescer, de mudar de patamar, você precisa emitir nota fiscal sempre que você vender. Essa é a minha dica, mesmo para pessoa física ou para pessoa jurídica. Porque dessa forma você legaliza os seus ganhos.
Então fica legalizado todos esses ganhos, né? E não somente emitir nota fiscal quando você vender para pessoa jurídica, né? Essa é a minha dica, que você que é MEI, né, e emite nota fiscal somente para pessoa jurídica, que deveria emitir também para pessoa física, mesmo não sendo obrigado. Dessa forma legaliza os seus ganhos e também você vai dar mais credibilidade para o seu negócio, tá? Fique atento a essa dica que é muito importante. Vamos chegar no imposto agora aqui, nesse sétimo passo, que é o imposto. Quando nós falamos aqui do imposto, no drop nacional, se você está ali no MEI, você paga em média ali R$70, R$75 mensais, esse é o imposto do MEI. Lembrando que o MEI tem limite de faturamento, que até o momento é R$81 mil ao ano. Então, se você está faturando, João, tudo bem? Se você está faturando R$6.750 mensais, no drop nacional você pode estar no MEI e pagando esse imposto em média R$70, R$75. Esse é o imposto do MEI. Lembrando que no drop nacional existe o ICMS. Então, se você compra essa mercadoria de outro estado, existe um ICMS referente a essa compra. Então, fique atento a esse detalhe, porque isso é um custo que a empresa vai ter e precisa ser contabilizado, tá certo? Então, vamos lá. No drop nacional, nós entendemos aqui que posso ser MEI e pagar em média R$75. Quando eu for lá para o Simples Nacional, no drop nacional, no Simples Nacional, certo? A minha alíquota é 4%, porque eu estou no anexo 1, no anexo de comércio, certo? E de alguns produtos, se for substituição tributária, eu só vou pagar ali 2,75% sobre o que eu faturar. Isso na primeira faixa, né? Na primeira faixa ali do Simples Nacional, que é até 180 mil o acumulado. Então eu estou dentro dessa faixa e no Simples Nacional eu pago esse percentual. Esse é o percentual que eu vou pagar. Ou 2,75% sobre o que eu faturar, ou 4% sobre as minhas vendas no drop nacional. Isso dentro do Simples. Já no lucro presumido, tá? Nós não vamos falar aqui do lucro real, tá? Que é um formato totalmente diferente. Já no lucro presumido, eu vou pagar 5,93% sobre o que eu faturar. Então, essa é a alíquota que você vai pagar de imposto no lucro presumido no drop nacional, 5,93% sobre o seu faturamento. Lembrando que um detalhe aqui que é muito importante, que não deve ser esquecido, que no Simples Nacional, quanto mais eu faturar, mais imposto eu vou pagar. Por quê? Porque as alíquotas são crescentes. Dentro do Simples Nacional tem uma tabela e ela inicia, como no drop nacional, inicia com 4%, mas ela vai crescendo, vai aumentando, de acordo com o seu faturamento. Já no lucro presumido, a alíquota é aquela, 5,93%, e ela não altera, tá certo? Então, é muito importante você entender e saber desse processo. Lógico que o seu contador, a sua contabilidade vai te passar todo esse processo, né, sobre essas alíquotas, sobre os impostos que você vai estar pagando, tá certo? Já no drop internacional, eu não posso ser MEI. No drop internacional, eu vou para o lucro presumido, só que no drop internacional, se eu tenho um CNAE de atividade de intermediação de negócio, eu vou para uma alíquota lá mais alta, eu vou para o anexo 5, a alíquota inicial é 15,5%. Mas lembre-se, galera, 15,5%, mas ainda é menor do que 27,5%, se eu estivesse trabalhando como pessoa física. Então, a alíquota inicial lá no anexo 5 do Simples Nacional, que é serviço, é 15,5% no Simples Nacional, eu no Dropship internacional. Então, é uma alíquota alta, sim, não tão alta como a da pessoa física, mas é uma alíquota alta. Mas dentro do anexo 5, existe uma permissão que você pode reduzir e trazer esse seu imposto para 3% no anexo 3 e pagar 6% sobre o que você faturou. Para isso você vai utilizar o fator R. É permitido para a Receita Federal utilizar o fator R, sem dúvida nenhuma, certo? Mas para você utilizar o fator R, você precisa fazer uma continha interessante que é legal, que é o seguinte: para utilizar o fator R, eu preciso, certo, do faturamento dos últimos 12 meses,
pegar o faturamento dos últimos 12 meses. Caso eu não tenha, eu vou utilizar o faturamento do primeiro mês, tá? Então, vou dar um exemplo aqui do faturamento do primeiro mês, tá? Então, como é que acontece? Faturamento do primeiro mês, no fator R, tá? De 10 mil reais. Então, vamos lá. Foi 10 mil reais e eu preciso utilizar o fator R, que eu quero pagar menos imposto. Eu não quero pagar 15,5 sobre 10 mil, eu quero pagar 6%. Então, o que acontece? Você vai pegar total do seu faturamento, que é os 10 mil, tá certo? E vai dividir com o que você poderia, se você caso tivesse folha de pagamento, INSS, né? Então, todos esses impostos e Prolabore. Prolabore você pode utilizar no fator R. Então, o que acontece? Você teria que ter um Prolabore para poder essa divisão com Prolabore chegar em 28%. Se o percentual dessa divisão for 28% ou menos, aí você paga todo o seu imposto, em vez de 15,5%, 6% sobre o que você faturar. Eu tenho um vídeo lá no nosso canal falando sobre fator R. Aqui no Insta aqui, eu não sei se a gente tem, mas eu acredito que a gente tem também um vídeo falando um pouco mais sobre o fator R. Tá? Se você ficar com dúvida, deixa as dúvidas no comentário dessa live, que com certeza eu vou tirar suas dúvidas sobre o fator R, tá? Mas você pode utilizar esse fator R, tá? E pagar menos imposto quando você estiver no Drop Internacional, no anexo 5, no Simples Nacional. Você pode ir para o anexo 3 e pagar 6% sobre o que você faturar utilizando o fator R, certo? Não, mas espera aí, se eu não for para o Simples Nacional, se eu for para o lucro presumido, eu posso pagar menos imposto? Pode. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a alíquota inicial lá do Simples Nacional é 15,5%, mas ela vai crescendo, de acordo com o seu faturamento. No presumido, não. Então, no serviço é do mesmo jeito. No presumido, no serviço, a alíquota é 13,33%, essa é a alíquota mínima, 13,33%, ou 16,33% sobre o que você faturar. É uma alíquota maior, sim, que a no caso do presumido para quem é comércio, né, para quem faz drop nacional, mas é uma alíquota que pode se tornar uma alíquota razoável, né, porque dependendo do seu faturamento, porque elas são fixas, elas não ficam aumentando. E essa diferença de 13,33 para 16 é sobre o ISS, como é uma intermediação, é serviço, tá? Então, o ISS em alguns municípios é 5%, em outros municípios eles são 2%. Por isso tem essa diferença, tá? De 13,33 para 16,33 no presumido na prestação de serviço, tá bom? Então, esses são os impostos nessas alíquotas que você poderá pagar de imposto, dependendo do seu, né, do seu drop, se vai ser drop nacional, se vai ser drop internacional, certo? E também dependendo do regime de tributação que você vai definir, se é simples nacional, se é lucro presumido. E aqui na RA Contabilidade nós vamos fazer um planejamento tributário, e esse planejamento tributário vai definir para você, vai definir qual é o regime de tributação que a sua empresa vai pagar menos imposto. E de forma legal, evitando problemas com a Receita Federal. Fique tranquilo que aqui na RA Contabilidade você vai pagar o menos imposto possível, tá certo? E um detalhe que eu não falei sobre nota fiscal no Drop Internacional é que no Drop Internacional você vai poder emitir a nota fiscal sobre o lucro, tá? Então você pode, no Drop Internacional, deduzir despesa com fornecedor e frete. Galera, somente despesa com fornecedor e frete. Muita gente quer deduzir despesa de cartões, despesa de marketing, despesa de todo tipo, tá? Para reduzir o lucro, né? E pagar menos imposto. Então, no Drop Internacional, você pode sim lá pagar o seu imposto, quer dizer, emitir sua nota fiscal só sobre o lucro. E lógico que você vai pagar o seu imposto sobre o lucro. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você vendeu um produto na sua loja virtual, você vendeu um produto de R$300, tá? Mas você teve despesa de fornecedor e frete de 200, então
Então, seu lucro só é R$100. Então, você vai emitir essa nota fiscal sobre R$100, tá? E vai pagar o seu imposto somente sobre os R$100 e não sobre os 300, tá certo? No Drop Internacional permite que você faça isso, tá? Isso é legal, tá bom? Então, galera, esse basicamente é a fórmula para você legalizar o seu drop. Então, o que é que você precisa fazer? Definir o seu endereço. Você pode definir aqui na RJ Contabilidade o endereço. Aí nós vamos fazer a viabilidade na prefeitura para pedir autorização para abrir a sua empresa. Vamos definir a natureza jurídica, se você for o único sócio, que é a SLU. O CNAE, se for no Drop Internacional, vai ser de atividade de intermediação de negócio. Simples Nacional, lucro presumido, a gente pode entrar no Simples Nacional, utilizar o fator R e vir, em vez de pagar 15,5%, pagar 6% sobre o que você faturou. E as notas fiscais precisam ser emitidas sempre que vender. No Drop Nacional, você vai emitir aquelas notas fiscais que eu falei, uma nota fiscal de venda, mas existe aquela nota fiscal de compra, né, do seu fornecedor, e será emitido lá, entregue para o cliente, uma nota fiscal de venda sua e uma nota fiscal de simples remessa que vai junto com a mercadoria, tá certo? Seja por transportadora, por correio, né, ou via aérea, mas vai essas notas fiscais, a sua nota fiscal de venda e a de simples remessa lá do fornecedor, que vai sair essa mercadoria do fornecedor porque você não tem estoque, tá certo? Então, essas são as formas. E os impostos, como eu falei para vocês, aí também depende do regime de tributação que nós vamos definir. Simples Nacional, lucro presumido, Drop Nacional. Vou começar com o MEI, dependendo do seu faturamento. É interessante você começar com o MEI e pagar menos imposto. Mas a gente tem um limite ali, né? Você sabe que tem um limite, que é R$ 6.750 mensais. Então, é um limite muito baixo de faturamento. Outro detalhe que é muito importante, se você trabalha no Drop Nacional, você tem um limite de compra. Exatamente. Você só pode comprar 80% do seu faturamento. Então, se você, Reginaldo, vamos lá, estou no Drop Nacional, faturei R$6.000. Então, você só pode comprar naquele mês 80% de R$6.000, porque foi o seu faturamento. Se você ultrapassar esse limite, você poderá ser excluído do MEI. Então, tem detalhes que você precisa saber, né? Se não sabe, buscar orientação, né? Tirar as dúvidas, né? Com a contabilidade especializada, para não ter problemas lá na frente, tá bom? Então, esses passos foram para legalizar. Então, eu já legalizei, Reginaldo, minha empresa está aberta. Então, vamos lá, me diz assim o que é que a contabilidade vai fazer. Além da gente apurar, né, todas as suas receitas, suas despesas, apurar seu lucro, né, a gente vai fazer logo os processos iniciais, a gente vai parametrizar suas notas fiscais na plataforma. Por quê? Porque não é interessante fazer esse processo manual. A gente não faz mais esse processo manual de emissão de nota fiscal. Tudo é através de plataforma. Então, seja no Drop Nacional, no Drop Internacional, vamos utilizar a plataforma para emitir essas notas fiscais. Muita gente utiliza a Bling, para quem está no Drop Nacional, no Drop Internacional, a SPED. Então, são plataformas que você consegue emitir essas notas fiscais de forma automática, certo? Você não precisa se preocupar em estar emitindo nota fiscal. Vai ser feito tudo de forma automática e a contabilidade que nós vamos, né, poder te ajudar nessa parametrização dentro do sistema que você definiu lá para emitir essas notas fiscais de forma automática, tá certo? Outra coisa que a contabilidade vai definir, junto com o empreendedor, é a retirada de prolabore. Porque o prolabore, tá, é aquele salário do empreendedor. Então, se o empreendedor trabalha na empresa, ele pode fazer essa retirada. E é obrigatório que ele te retire, no mínimo, um salário. Então, sobre um salário, ele vai pagar ali 11% de INSS. Se for só um salário mínimo, é o que ele vai pagar. 11% de INSS. É um valor baixo. E esse INSS que é recolhido,
vai servir lá para aposentadoria futura e algum auxílio que ele tenha necessidade, um auxílio doença. Esse INSS tem validade, com certeza, tá? E você pode recolher Prolabore num valor superior. Não, eu quero recolher 2 salários, eu quero recolher 3. Não tem problema, você pode fazer sim esse processo, tá? E a gente vai ajudar aqui nesse processo. Tanto que aqui no nossa proposta, a gente, de forma gratuita, tá? A gente já faz esse Prolabore dos empreendedores, tá? Então, um empreendedor, vai ser só um empreendedor, vão ser 2, aí a gente vai fazer a retirada do Prolabore desses 2, né, empreendedores que estão trabalhando na empresa, tá bom? E a distribuição de lucro, tá? A gente vai fazer sim, isso mensalmente a gente vai apurar. Aqui na RA Contabilidade a gente faz essa distribuição anual. Então, anual, essa distribuição será feita. Por isso que é interessante que você faça a retirada do Prolabore, né, um valor suficiente, porque a gente geralmente faz essa distribuição de lucro de forma anual, para os sócios ou para o único sócio, tá? Mas isso a gente define também no contrato, quando vai redigir o contrato da empresa, né? A gente já diz ali como é que vai ser aquela distribuição, né, de lucro, seja para um sócio ou para os sócios. A gente já define ali também dentro do contrato como será essa distribuição, tá certo? Então, basicamente, para legalizar o drop, precisa desses passos que eu falei para vocês, né? E o que a contabilidade vai te ajudar nesse processo também eu já falei aqui para vocês. E qualquer dúvida, galera, deixa nos comentários dessa live. Lembrando que essa live também ela vai lá para o nosso canal no YouTube e lá também você deixa a sua dúvida, deixa seu comentário, tá? E quer legalizar o seu negócio, quer legalizar o seu drop, anexa esse vídeo aqui também, vai ter lá nosso WhatsApp, nossas redes sociais, se você quiser conhecer a RA Contabilidade, mas tem lá nosso WhatsApp, você vai entrar em contato com a gente, que nós vamos te ajudar nesse passo a passo para legalizar o seu drop de forma mais assertiva, tá? Sem dúvida, você não vai ter nenhum problema quando contratar a RA Contabilidade para fazer todo esse processo de legalização do seu drop, tá certo? Então, galera, basicamente isso, tá? Que a gente propõe assim, conversar com vocês, passar essas informações que são necessárias, porque muita gente tem dúvida de como vai definir o endereço, se pode ser residencial ou não, qual a natureza jurídica, qual imposto vai pagar, né? Se é obrigado a emitir nota fiscal ou não. Então, essas dúvidas que a gente tirou aqui são dúvidas que ainda existem, né? Muitos empreendedores que trabalham no drop, principalmente que não inicia como pessoa física, tem essa dúvida, né? E a gente está tirando aqui essa dúvida para ajudar vocês aí. E eu queria mesmo só agradecer se vocês estarem comigo aí, vocês que vão assistir depois, né? Então, deixa um comentário, galera, deixa sua dúvida e com certeza eu vou responder o mais rápido possível, tá? E precisa legalizar o seu negócio, nosso WhatsApp vai ficar anexo aqui esse vídeo, tá bom? Espero vocês na próxima live.